viram algumas coisas, né? Fizeram até algumas coisinhas em relação a consertar relacionamentos e consertar a vida de alguma forma, né? Isso foi muito bom. Então, esse seminário, na verdade, está sendo para os grandes, né? E também para os pequenos que irão aproveitar, porque os pais estão vendo os erros e corrigindo. Então, é sinal que está corrigindo os pais e os filhos ao mesmo tempo, né? Que é o princípio do Evangelho. O Evangelho é feito para a gente se moldar a um padrão bom, padrão perfeito. E por isso que eu estou gostando de muitos testemunhos, né? A Priscila do Alex Naldo não entrou ainda, mas ela vai entrar. Não sei se eles estavam no apartamento, mas eles estão chegando aí, né? Para que ela, aquele testemunho que eu falei, sobre falar bem o nome da criança, né? Que eu pedi para ela até preparar, não sei. Ela sempre vai entrar um pouquinho mais tarde aí, vamos ver se a gente consegue rapidinho que ela fale. Mas alguém tem algum testemunho desses dias aí já do seminário? Que já aconteceu alguma coisa, já enxergou alguma coisa, já conseguiu ter alguma atitude aí na tua casa? Alguém quer falar alguma coisinha? Falta uma coisinha aqui. Vou passar uma coisa aqui. Ninguém falou nada, todo mundo em silêncio mortal. Sirlene, manda ver, Sirlene. Fala aí, eu uso muito o teu nome sobre aquele caso do espírito da bastardia, né, que eu chamo você chama de orfandade, né? Não importa o nome, mas dá para entender o que é. Usei muito lá no interior, lá no sábado, quando eu estava ministrando uma pessoa, foi muito bom. E serviu muito para ela. Pode falar, Sirlene. Desbloqueia o seu microfone. Tcharam, tcharam. Então, tá me ouvindo? Agora, perfeitamente. Perfeitamente. Sobre o seminário, logo no começo, eu sabia que ia ser muito bom, porque esse tipo de assunto me interessa muito, sempre me interessou muito. E a gente, quanto mais aprende, mais aprende. Mais a gente vê que não sabe de nada, né? Sobre o relacionamento com a minha irmã, nós tivemos uma conversa, né, bastante séria, sobre algumas coisas que a gente tinha pendente. E eu acho que, assim, melhorou o nosso relacionamento, melhorou a forma talvez ela me entenda mais, né? Eu acho que tinha muito um pré-conceito sobre a minha pessoa, porque eu também não falava, ela também não tinha ideia, né? Eu acho que a falta de diálogo também faz brecar, né? A gente coloca uma barreira onde não existe. Então, quando você deixa as coisas mais claras e esclarece algumas coisas, você melhora o relacionamento, né? Com sua família, com quem está do seu lado, tudo mais, Com certeza. né? E eu acho que isso foi muito bom e está sendo muito bom, né? Eu consigo agora tocar em assuntos que antes eu não conseguiria tocar, né? Sim. Lógico, com muita cautela ainda, né? Com bastante, mas não há aquela resistência que havia antes. Então eu acho que isso tem sido bom e com certeza foi o entendimento, né? O crescimento aí do seminário. Com certeza, né? Com certeza. Alguém mais quer falar alguma coisinha? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Ninguém quer falar mais nada, então tá bom. Então, hoje nós vamos falar uma coisa muito importante,
Quem está com a apostila aí? Na página 37. Gláucia Bisói está participando. Olá, Gláucia, bem-vinda. Também a Geisa chegou. A Geisa também chegou. Olá. Né? Muito bem. Geise. Eu chamo de Geisa, não sei porquê, mas Geise. Né? Porque tem uma na igreja que é Giza. É complicado, né? Minha mente é devagarzinho. Né? Geise. É Geise? É Geisa? É isso? O que é? Geise mesmo. Então tá bom, minha agenda tá até escrito certo. Muito bem. Vamos lá. Vocês abriram na página 37. Eu levei a apostila para a Geise ontem, mas como ela não foi com a amiga dela, ficou com a Adriana. Tá bom, Geise? A tua apostila está com a Adriana. Só pedir perdão, não, filha. Vamos lá. Pronto, estou bem à vontade aqui. Na boa, vou dar uma aguinha. Deixa eu pôr aqui. Tá. Aí outra coisa que eu lembrei também, pastor. Sim, pode falar. Tem uma moça, não sei se ela tá, eu já mandei o link para ela, não sei se ela tá, eu acho que ela não entrou ainda. Qual o nome dela? Elizabeth. Ela Não, ela não entrou, não mas entrou, ela vai não. entrar. Certo. Eu Bem-vinda, Ásia. converso com ela, há algum tempo e ela tem ficado admirada, né, com a palavra, tudo que está sendo falado, né? E colocando em prática, né? Ela fala para mim as coisas que ela coloca em prática, que ela está enxergando. Então, é uma pessoa que não é da igreja, uma pessoa que é simples, né? A igreja tradicional, mas ela está começando a enxergar algumas coisas e isso é muito bom. Muito bom. Eu tinha até um receio, né? Porque ela é uma pessoa assim de igreja tradicional, religiosa, né? Sim. E como chegar e como falar para não, né, causar aquilo. E ela fala Complicado. que não, que ela entende muito bem, que você fala da forma como ela entende e que não Sim. tem problema nenhum, Isso é muito né? bom. E isso está sendo muito bom na família dela, na casa, na criação dos filhos dela. Está sendo bom. Ótimo. Então, para salientar, essa apostila que a gente está usando, ela foi também pego de um livro de um americano, né? E tem uma boa parte que eu escrevi e misturado com as coisas que ele escreveu, né? Quando tem esse nome bonito, está bem escrito assim, foi ele que fez. Quando tem são umas declarações aí, e o escrito naturalmente sou eu que faço, né? Lembra que eu não tenho aqueles estudos todos, e então eu escrevo do meu jeito, né? Nós temos um assunto aqui que fala sobre o movimento, nós falamos até então, rejeição desde o ventre e tal, e agora nós estamos falando do parto, a hora do parto. Tem muitas pessoas que na hora do parto é onde eles herdam muita maldição ou são libertos de muita maldição. É muito complicado isso. Pensa bem, a gente acompanha uma família que pegou uma moça grávida para ajudar e essas moças, essa moça, né, por exemplo, ela é complicado, uma vida que não tem um parâmetro correto, né? E aí o que acontece é que uma vida. Espera um pouquinho. Uma vida que não tem um parâmetro gera uma consequência no útero, com certeza. A briga gera consequência no útero, a rejeição gera consequência no útero. E agora, na hora do nascimento, é onde ela vai se desligar da mãe, certo?
E tem muitas crianças que podem ter problema no parto, na hora do parto, para traumatizar mais ainda. Quando um casal não está em acordo muito bom, na hora do parto é complicado, porque pensa, essa criança foi rejeitada até o ventre e ela está sendo tirada da mãe, certo? E ela vai se isolar da mãe, a quem tinha proteção. E esse momento, Satanás usa de muita forma. Por exemplo, por que tem nenê que dá muito trabalho para nascer? E tem que fazer aquele parto por Forbes, se não me engano, né? Que está na página 38, até tem uma que fala sobre isso aí, né? Está lá, no 2, né? Forceps. Forceps, né? Então eles enfiam uma ferramenta que pega no crânio da criança e puxa. Normalmente, quando você vê uma pessoa com o olho um pouquinho para o lado, que ela não tem os olhos certinho, você tem problema no nascimento, Celine? Depois vamos conversar. Quando a pessoa tem um olho um pouquinho descentradinho para o lado, certo? Um deles, do lado, normalmente ela teve um problema na hora do nascimento. Normalmente. Por que isso acontece, que a criança se rejeita a sair? Complicado. Será que ela não está com medo já desde pequena? Né? Será que ela já não está com uma insegurança na hora de nascer, que pode ter dado problema, ela está com medo que aconteça algo, ela, né? Com certeza, lógico que é um trauma. Pensa, uma criança que está lá dentro, quentinha, bonitinha, arrancada de dentro, ou sai, né, normalmente, e pega um mundo novo desse, que é tudo largo, ela está acostumada a ficar apertadinha, então já é um momento de muito trauma. Imagina quando ela já vê que o externo, através de briga, através de barulho, através de insegurança, né? Tem cada coisa que eu vejo sobre gravidez, né? Tem mulheres que trabalham na prostituição, grávidas até o 8º, não no mês. Imagina o que essa criança está sendo bombardeada de sentimentos, de coisas assim. Imagina a hora do nascimento. É complicado. Então, na hora do nascimento, tem todas essas coisas. Então, quando uma criança dá problema no parto, é sinal que a situação não está tão boa, né? Então, por exemplo, um parto muito demorado, né? A Daniele, por exemplo, teve um parto demorado. Acho que foi 12 horas para nascer na mesa de cirurgia e um parto muito cansativo. A séria, nem sei como essa mulherada aguenta, né? Deve ser uma exaustão extrema. E causa muito problema? Causa, né? Por que isso acontece? Porque talvez na época a coisa não estava tão boa de relacionamento, estava com problemas de excesso de trabalho, talvez, não sei. Mas não estava perfeito, porque senão não teria problema no parto. Toda vez que atrasa muito o problema do parto, tem alguma coisinha errada nos pais aí. E já está influenciando. Tem cordão enrolado no pescoço, né? Tem cordão umbilical, que vocês estão vendo aí no desenho. Quem não tem apostila, né? Tá um desenho aí, né? O forceps tá aqui, né? E então são coisas que traumatizam o parto, né? A criança fica sem respirar, né? Porque o negócio tá feio, tem um monte de problema. Então, continuando aí na página 38, fala assim: em Jesus a cura desde a origem. É muito complicado falar assim, em Jesus tem cura. Eu não quero que vocês fiquem pessoas místicas, né? Achando que existe raiozinhos saindo aí sobre pessoas. Mas você é um portador do poder de Deus. Olá, Glaucia, tudo bem? Bem-vinda também. Você é portador do poder de Deus, certo? Nós não somos, vamos dizer, quando você toma ceia, você comeu pão, Cristo não habita em você, você não é uma só pessoa com Cristo, você não fala em nome, estou dizendo, representando Jesus na terra, você não faz isso? Quando você ora
para alguém, em nome de Jesus, não é isso que você fala? Quando você está orando por uma pessoa, quando você está orando por um enfermo, você está fazendo alguma declaração, você fala, em nome de Jesus, até pessoa, eu estava assistindo Masterchef, acho que é isso, quando uma pessoa estava lá com um problema, né, ela falou em nome de Jesus, né, essa turma não sabe nem o que está falando, mas falou lá, né. Então, ela está declarando que ela é Jesus naquele tempo, representando e tal. E quando você fala com seu filho, você pode usar essa autoridade? Pode, principalmente se você está fazendo o correto de acordo com a palavra de Deus. Então, eu fico muito contente de ver essas mães aí que cuidam muito bem dos filhos, né? Discipulando a palavra na IBD, forçam eles a estar na IBD. E eu vou falar uma coisa importante, né? Até a Carlinha, depois pede para o Luquinha gravar um testemunho. O Lucas, ele foi forçado a ir para a igreja, forçado. E a mãe obrigava ele a assistir. E hoje, e depois ele teve um problema de desviar, né? E depois ele voltou, porque o evangelho estava lá dentro, por causa de forçar. Hoje ele fala assim, se minha mãe não tivesse forçado eu ir na igreja, e se minha mãe não tivesse forçado eu estar na EBD? Então, mães, meu filho não gosta muito, força, porque você está em nome de Jesus. Na Bíblia fala para inculcar a criança, inculcar, pôr na cabeça, porque o dia que ele estiver fora ou no momento de dificuldade, ele vai lembrar que ele pode recorrer a uma saída chamada Jesus. E quando você está falando em nome de Jesus, porque você está educando ele, você está ministrando a vida dele nos caminhos de Deus, você está fazendo isso em nome de Jesus, está cumprindo uma obediência, né? Então você tem esse poder. Então, em Jesus, a cura desde a origem. Lembra, não adianta jogar bomba na mão de Jesus, não, e você não fazer nada, porque ele vai te cobrar cada momento. Dá um parênteses aí. Mães, principalmente. Mães e pais. O Douglas está escondido aí, mas eu sei que ele está ouvindo. Então, mães e pais. Vocês, eu sei que vocês sabem, né? Eu sei que vocês dois são pais maravilhosos, né? Estou dando um exemplo, né? Acho que todos que estão aqui são pais maravilhosos, porque estão aqui, concorda? Se vocês não fossem os pais preocupados, vocês não estariam aqui, certo? Vocês estão preocupados. Então, o poder de Deus, através da palavra de vocês, é muito grande. Então, o poder de Jesus, a cura desde a origem, sem os pais, difícil. Porque vocês são os portadores do poder de Deus dentro da tua casa, certo? Então, quando uma criança nasce com problemas, tudo bem que ela pode ter sido apresentada por uma enfermeira, por uma tia, por uma avó, ela pode estar com uma intercessão por outros, mas o poder que tem os pais sobre os filhos é muito grande. Um desvio da mãe, um desvio do pai é tão importante para os filhos que vocês não imaginam. Então, em Jesus, a cura desde a origem. Os pais, ministros, educadores, ao obterem o conhecimento do porquê esses sintomas e as suas origens, poderão contar com os recursos criativos e estratégicos vindos do Espírito Santo. Como é isso? Nós já falamos. Eu falo assim, mas eu não sei se eu sou batizada no Espírito Santo. Meu, esse papo é muito antigo. Já falamos sobre isso. Uma pessoa, ela tem o Espírito Santo quando ela se esvazia dos outros espíritos, que seja os frutos do Espírito, não, as obras da carne. Mágoa, rancor, ódio, blá, blá, blá. Quando a pessoa se santifica, que se separa das coisas da carne, o Espírito Santo começa a agir na vida dela. Então, quando ela percebe algo no filho, ela vai começar a ministrar o filho de alguma forma. E aí, o Espírito Santo entra com discernimento. Deixa eu ver uma lista aqui. Tá. Então, o que eu quero falar para você? Se você for uma pessoa que souber canalizar a tua mente pelo Espírito Santo, então, cada coisa que tiver teu filho, que nem esse senhor que escreveu essa apostila, eu,
os outros, os pais que me ensinaram a ministrar, eles foram dirigidos por quem? Pelo Espírito Santo, né? Então, você pode ser dirigido pelo Espírito Santo? Pode. Não sendo conivente com as coisas erradas, aí o Espírito Santo age também, que seria a iniquidade. Quando o pai ou a mãe vê alguma coisa e fala assim, não pega nada não, pastor. Ou então, não pega nada não, Senhor. Está falando com Deus? É pepina, porque são pessoas que não aceitam as autoridades. Então, em Jesus, a cura desde a origem? Sim, quando se tem a direção do Espírito Santo. Você não tem busca, se livra das coisas ruins para o Espírito Santo entrar. Então, tudo varia de criança para criança, talvez até os 4 anos, que eu falo bastante, né? 3, 4 anos, onde a criança ainda não tem entendimento, vamos dizer assim, não está formando o subconsciente. O subconsciente ele fecha lá para os 7 anos, mais ou menos. Então, tudo que se bombardeia até essa idade, né? A criança está acumulando lá. Depois ela vai fechar, fica tudo no subconsciente. Por isso que tem que ter um cuidado muito grande de colocar a palavra dentro da criança até essa idade, até os 7 anos. Porque aí vai fechar o subconsciente. Isso aí vai ser... Lembra que eu falei sobre resiliência? A pessoa volta a ser aquilo que ele foi formado? Vamos dizer, se a pessoa foi formada com Deus, ele pode dar uma desviada, depois ele vai tender a voltar. Porque ele não consegue ficar fora desse padrão. Então, tudo que você ministrar no teu filho até os 7 anos de idade é a resiliência, vamos dizer, é o formato que ele adquiriu. Então, ele vai sempre tender a voltar a esse formato, certo? Por quê? Porque formou o subconsciente. Para você, tem um videozinho, podemos colocar no grupo, sobre a barreira do terror, por exemplo. Lá, o que vai ensinar você? Vamos dizer que você não conhecia Cristo antes dos 7 anos de idade, certo? Ou então, quando teus filhos eram pequenos, você não soube educar teus filhos de uma forma com Cristo. Então, você precisa dosar verdades para ele todo santo dia, para que comece a entrar no subconsciente e isso se tornar verdade. Isso vai se tornar a verdade dele, que vai ser o padrão da resiliência, para ele sempre tornar, mesmo que ele surta, dá uma perdida por aí, fica nervoso, briga, faz o que tem, ele vai ter a tendência de voltar ao padrão de Cristo. Tá entendendo? O subconsciente, ele é o fator principal da resiliência voltar, então, padrão. Se você percebe, quando você forma um objeto desses materiais resilientes, por exemplo, uma mola, né? A mola é feita com material muito duro. Só que para formar ele é feito muito quente, ele é vermelho, né? Então, porque ele tem que temperar, né? Ele tem que formar. Então, as moléculas, quando você esquenta, as moléculas ficam distantes, aí ele comprimido, então ele fica muito próximo. Quando ele esfria, ele vai ficar mais próximo ainda, então forma nesse formato. Aí quando você deforma ele, a mola, né? Você puxa, ela tem tendência de voltar no mesmo lugar, tá? Porque as moléculas estão lá bem amarradinhas. A cultura, vamos dizer, a cultura que você colocar é a mesma coisa, você está forjando no início. Então, toda a ideia está sendo colocada lá dentro. Depois vai fechar. Então, vamos dizer que aconteça um monte de coisa aqui no consciente, no dia a dia, no trabalho, nisso, naquilo. Mas acontece que ele vai tender sempre a voltar aqui no final. Então, tudo que acontecer até os 4, 7 anos, mais ou menos, 9 anos, antes dos 10, com certeza, mas tem criança que fecha com 4, tem criança que fecha com 7, tem criança que fecha com 9. Até os 7, nós temos muitas coisas para curar das crianças, né? Então você tem que ver, então nessa página 38 embaixo, que fala, a criança não tem entendimento, então quem que tem que ter? Você, mamãe, você, papai, tá entendendo? E é bom. Dizemos isso porque pais e educadores às vezes julgam
impossível que a criança, ainda sem entendimento, venha a ser curada, liberta desde a origem. Opa, acontece bastante, e não é pouco, não é pouco. Já houve muita cura que a gente presenciou de criança que era complicada, chorava demais, 24 horas por dia, não tinha explicação, e outros detalhes. Aí a pessoa entrou para ministrar a vida dela, né? E o que vai acontecendo é que ela vai melhorando, e a pouco está bem, porque a mãe começa a ministrar, né? Existe um negócio chamado perdão, né? Ministrar o perdão. O que é isso? Quando a mãe é consciente de que fez muitas coisas erradas na gravidez de uma criança, tem mãe que, queira ou não, quando estão grávidas, aí participam de ambientes desagradáveis, muito barulho, muito estresse, muita briga, muito nervosismo. E aí, quando você pega uma criancinha nova, e nós vamos falar sobre a unção aí, né, ungir e tal, vou explicar com calma. Quando você vai ministrando o perdão para uma criança, né, a criança não tem o discernimento das palavras, mas tem do sentimento. Então, quando você abraça uma criança, quando ela é novinha, seu filho, por exemplo, sua filha, né, e você vai pedir o perdão, quando você formaliza essa palavra perdão, você cria um sentimento. A palavra tem o poder de criar um sentimento. Não sei se você dá para imaginar, né? Mas quando você junta a palavra com o ato, né? Com aquele carinho, aquele aperto melhor, então formou a palavra com carinho, a palavra perdão vai fazer efeito na criança, certo? Mesmo que ela não saiba o que quer dizer. Mas com um sentimento envolvido, aquele que você está projetando na criança, ela vai entender. Então, por isso que uma criança pode ser curada bem na tenra idade aí, antes de saber falar, antes de saber a falar ou andar, coisa parecida, né? Então, no perdão, a cura, que você vê lá no 39, né? Eu queria que vocês lessem essa parte muito com calma aí durante a semana, sobre em Jesus a cura desde o início, para você entender, né? Que é muito importante. Então, guarde bem isso, Salmo 103, de 1 a 3. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, no verso 3. Se você pegar desde o 1 lá, você vai ver o que é isso aí, tá? Jamais compreendemos como a nossa razão, o ministério de bebês, que é quanto, em simples palavras, pais e educadores se reportam às crianças entendendo onde falharam e assim pedindo perdão por circunstâncias, palavras e atitudes erradas para com a criança e até sentimentos contrários ao propósito de Deus. Por exemplo, uma rejeição do ventre, né? Por exemplo, uma ordem de aborto, uma ordem de coisa assim, que é o que mais pega, enquanto você vai ter que ministrar muitas vezes isso, porque enquanto não entra no subconsciente essa palavra pedindo perdão por um pensamento de aborto, uma tentativa de aborto, enquanto não entra na mente essa palavra, terrível, 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 terrível. É absurdo. E todas as mães que não estavam bem casadas, todas as mães que não estavam bem financeiramente, todas, e os pais também, mesmo que seja aquela falsidade, ai, que maravilha, ai, meu filho tão esperado, no fundo, no subconsciente, a mãe está falando assim, caramba, não era para vir, né? Eu não podia vir agora, eu não estou preparada, não estou bem, não estou casada, não estou isso, não estou aquilo, eu não tenho certeza que meu marido é bom, eu não tenho certeza que eu vou ficar casada com ele, e coisas parecidas, né? E aí esse trauma que a criança já está sentindo, né? E sobreviventes de aborto, pastor, piorou, né? Toda pessoa que é sobrevivente de aborto, na verdade, ela é bem complicada. Tentativas, na verdade, porque não aconteceu o aborto. Toda pessoa que saiu assim de um aborto, tem muitas pessoas que se convertem depois, dá muito testemunho, mas dá para perceber que são pessoas que elas são muito extrovertidas ao extremo, que elas
vamos dizer, ela tem que se expressar. Ela não fica calada, não se contém, ela é sempre notada porque ela é muito, como que eu posso falar, muito ativa, muito elétrica, né? Ela quer se expor demais, ela precisa se sentir amada de todas as formas, porque esse demôniozinho do aborto é complicado, muito complicado, né? Espero que não tenha. Tem alguma mãe aí que quer dar um testemunho sobre isso aí que aconteceu e o filho teve algum problema para a gente poder falar? Tem alguém? Pode entrar aí no chatzinho e falar, tá? Se você quiser se expor, senão não precisa não, tá? Ok? Então vamos continuar. Aqui que fala assim, outra estratégia além do perdão é a unção com óleo. Isaías 10, 27, fala a expressão, a gordura, quer dizer, a unção quebra todo jugo. A unção com óleo quebra todo jugo. Então, as crianças que foram marcadas com sintomas descritos aí na fase intrauterina, né, devem ser ungidas com óleo no ponto umbilical. Opa, pastor virou, como é que fala? Místico, tem os chakras, né? Eu falo assim, não tem, mas quando você está ministrando uma unção, para que servia a unção? Vamos lá. Naquele tempo, desde a época do Egito, não sei se vocês sabem, Deus mandou uma praga muito forte no Egito, que era das moscas. E as moscas foram lá no Egito, grande quantidade. Não existia 1 milímetro quadrado que não tinha mosca. Vocês já assistiram algum filme sobre a Etiópia, a África, ou coisa parecida? Quando mostra um animal de perto, a quantidade de mosca que tem nos olhos, na boca, nos narizes daqueles animais, e eles ficam batendo o rabo 24 horas por dia lá, porque é muita mosca, muita mosca. As moscas e formigas transmitem uma coisa chamada doenças, certo? Elas sentam aqui e sentam lá, e as patinhas tudo sujinhas lá, então ela vai transmitir. Por isso que quando você vê que nem um cachorro com ferida, por exemplo, né, ele senta, bota o ovo, então leva algum, algum germe, alguma bactéria, então gera uma infecção. A Tamires está aí, né, Tamires? Que pode... Míase. Ah, é isso mesmo? Míase. Isso mesmo. Isso. Então, o que acontece? Como é que é o nome? Fala de novo. Míase. Eu não entendo porque você sabe que eu sou surdo, né? Tua voz tá, o nome é meio complicado aí, mas acho que o povo entendeu. Míase. Escreve no chat, tá? Então, o que acontece? Voltando. Quando antigamente se passava óleo nas feridas, certo? A unção, não só. E aos diáconos peço que vá e unja os enfermos, né? Para que isso servia? Quando você ungia o doente, isolava as moscas do corpo. Então o corpo não mais, vamos dizer, a mosca não ia, bicheira, miase, é isso aí, miase. Eu tinha ouvido miase, mas eu falei, será que é miase? Mas tudo bem, bicheira mesmo. Então, se passava óleo nos doentes com muita quantidade. E também, por exemplo, não sei se você sabe que antigamente não se tomava muito banho, né? Principalmente quem mora no deserto. Não tem água, vai tomar banho aonde? Né? Então vai tomar banho, não vai tomar banho nada, vai lavar o que dá, se lava, né? Se lavasse, porque não tomava banho. Então, quando tem aquela passagem assim, unge a minha cabeça com óleo, óleo não era barato. Então se passava óleo nos cabelos, por quê? Para a mosca não sentar e não perturbar, não trazer doença, contaminação. Então quando você... só que quem fazia esse trabalho, ungia um doente, ungia uma pessoa mal, essa pessoa tinha que ter muito amor.
porque a pessoa estava lá cheia de ferida, cheia de coisa, e você ia lá com óleo e passava nessas feridas, né? Então, quando Cristo falou assim para ir ungir os enfermos, era para demonstrar amor. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Agora é fácil você falar assim, eu te amo, meu irmão, você lá, eu aqui. Você está fedendo, essa sua ferida está podre, mas eu te amo, meu irmão. Não. Aquele que demonstra amor é aquele que vai lá e toca e passa óleo na ferida e cura a ferida e sara e cuida da pessoa, né? E não quer que ela se contamine. Então, quando você vai ungir uma pessoa, aquele óleo não quer dizer nada. É óleo de cozinha, óleo de oliva, você pode misturar, os místicos misturam lá canela, com não sei o que, com não sei o que lá, não quer dizer nada. O que faz é quando você demonstra alguma coisa para o ato espiritual, o ato da ação, da unção, né? Não é o óleo. Mas quando você unge uma criança no umbigo, no contato lá, você está, queira ou não, a criança, eu estou falando isso é uma criança na tenridade, né? Bem novinha. Aquele é o ponto que te ligava com a criança, a mãe, ligava 9 meses, quando eles estavam no útero. Então, quando você toca naquele lugar e ministra palavras, não é só o olhinho lá, a palavra, certo? Quando você ministra essa palavra na criança, com o teu toque, naquele ponto, a criança ela vai ser tocada espiritualmente de alguma forma, a mente dele vai ser tocada. Não é místico isso, é muito mais que isso, é poderoso. Vocês estão entendendo? Então, entenda a unção. Não é um ritual, vou passar óleo, tá tudo certo. Óleo não expulsa demônio. Tá entendendo? Óleo não faz nada. Mas a ação tua sobre a pessoa é o que faz, né? Você está lá em nome de Jesus, tocando uma criança em amor, né? E daqui a pouco acho que a gente nem vai poder mais fazer isso, porque senão vai ser condenado, né? Pedofilia, essas coisas todas. Então vamos aproveitar ungir as crianças enquanto a gente pode. Ungir lá, ministrar o amor sobre aquelas pessoas, né? Isso tem um poder marcante. Então vamos lá. Então, nós estamos falando aí, crianças que foram marcadas com sintomas descritos na fase uterina devem ser ungidas com óleo no ponto umbilical. Ministrada, tá? Ponto importantíssimo. Exatamente onde houve ligação direta entre o pai e filho através da placenta. Ao ungir a criança no ponto umbilical, todo julgo de consagração, maldições, hereditariedade maligna, sentimento de palavras malditas que foram liberados sobre o feto em desenvolvimento serão instantaneamente quebrados? Depende de você, como você ministra a criança. Então, eu escreveria muito diferente esse texto aqui, é que eu deixei passar, tá? Mas você, quem não entendeu sobre unção, dá um toquinho aí. Eu acho que todo mundo, né? Aí você fala assim, mas pastor, então, tudo que eu aprendi, até eu fazia muito isso, a gente tem óleo na igreja, mas quando a gente unge com óleo, a gente está pegando aquele momento especial, eu estou tendo contato direto contigo, a minha vontade está sendo expressa num toque corporal, né? Na fronte, quer dizer assim, na nossa servidão, porque essa fronte aqui, ó, ela marca a servidão. Quando a gente unge a testa de uma pessoa, a gente está passando, né, a nossa vontade que ela seja serva do Senhor e coisas parecidas, tá? O importante é importante em uma administração de libertação, que é o que você vai fazer, né? Desfazer tudo aquilo que deu legalidade a Satanás para agir na vida da criança. Quando você está ministrando e falando, você está declarando no ponto, no campo espiritual, então você está fazendo o quê? Eu declaro, Satanás, que eu me arrependi daquela besteira que eu fiz, de falar isso, eu quebro a minha palavra, porque o meu sentimento já está quebrando, o meu sentimento mudou, e eu entendi que foi vamos dizer, enganado por você, Satanás. E hoje eu estou quebrando todas as palavras que eu proferi contra meu filho, ou sentimentos, que seja o aborto, que seja isso, seja aquilo. Eu
Estou quebrando essa legalidade que eu te dei, eu estou rasgando esse documento porque eu morri, nasci de novo, então o Eliezer morreu, a palavra dele não vale mais nada, então estamos começando com uma nova vida e uma nova determinação. Vocês estão entendendo? Sim? Amém. Então, expressões que estão alinhadas com a palavra darão a criança ficar livre dos sintomas, né, que acompanham. Se houve rejeição por palavras, sentimento, e você lembrar no dia, né, isso é importante, você pronunciar, eu falei isso porque eu estava com problema e eu não tinha noção do que eu estava falando. Tá? Se você não tivesse nascido, né, com certeza faria muita falta, com certeza faria muita falta, quer dizer, você declarar que você notou que você desejava essa criança, né? Teve um caso, tinha uma ministração aí que eu vi, né? Que falaram lá para fazer, que assim, a gente não estava querendo um filho, mas quando viu que era você, né? Nós ficamos encantados, desejamos você e tal, tal, tal. Eu não sei como fazer, eu não sou um cara tão expressivo assim, de saber como fazer, né? Trabalho de parto prematuro causa alguma coisa na criança. Espera aí, deixa eu ver o que a Glaucia falou aí. Por exemplo, a mãe ter que ficar de repouso. Justamente. Imagina só, uma criancinha, né, novinha. Tipo a Glaucia, né, na gravidez da Amanda, que foi muito complicada, e depois ela teve que ficar em repouso muito tempo. Imagina uma criança que não pode ficar com a mãe depois de nascido. O que será que passa no sentimento dessa criança? Né? Tipo, estava lá dentro, me tiraram e eu estou sozinha. Esse mundo gigante aqui em volta, tudo vazio. Né? Você já imaginou, tudo quietinho lá, daí a pouco tudo vazio, sem nada. E a mãe não poder abraçar, não dá de mamar, que está em repouso, e se dá, está meio atrapalhado, né? Porque a mãe sofreu demais, aí por alguma coisa, imagina. Vocês podem imaginar, se torna uma criança para entender uma criança, né? Então, pais e educadores não devem sentir-se autossuficientes nesse recurso de libertação de uma criança, mas devem ter consciência que dependem totalmente da ação do Espírito Santo de Deus. Lembrando, para depender do Espírito Santo, você tem que deixar ele entrar. Tem sentimento ruim aí dentro do teu coração, ele não consegue entrar. Esse é o ponto primordial na vida. Você tem mágoa de pessoas, você tem ira de pessoas, você tem angústia. Então tem que se curar, filho, porque aí o Espírito Santo vai agir. Não condena seu filho por causa da sua mania de julgar pessoas, de coisas erradas que aconteceram, né? Então é uma ferramenta importante você se libertar de todos os teus sentimentos. Tem muitas mães que foram molestadas por padrasto, por pai, tem muitas mães aí que foram molestadas aí por sei lá, por parentes na infância e tal, e guardam aquelas mágoas terríveis, né? Olha aí, você venceu, você está aí, está nova, não tem nada do passado, vamos vencer e tal, e essas bobeiras aí tem que ser esquecidas, porque você morreu com a vida velha. Sim ou não? Lógico que sim, tá? Na página seguinte, tem alguma dúvida sobre esse assunto? Nasceu com 9 meses, a Glaucia. A Amanda, né? Isso. Digam, alguma dúvida sobre esse assunto? Podemos rodar? Podemos ir para frente? Sim ou não? Sim, né? Ninguém falou nada. Vocês podem participar, filho. Vamos que vamos. Eu não sei, a Priscila não entrou, que eles estão vendo o negócio do apartamento, não sei. A Priscila 2 não entrou. Tá, Priscila Simões só. Entradas ou portões que o demônio usa. É um assunto meio ruim, né? Portais ou portões. Eu preguei aí na quarta-feira passada, se não me engano, muro ou porta. Né?
Muro ou porta? Você é muro ou porta? Esse termo que está falando no Cântico de Salomão, ele falava sobre a pessoa virgem ou a pessoa que já teve relacionamento. A pessoa virgem era muro, porque ela só ia deixar o noivo entrar. Mas a pessoa que era porta, qualquer coisa entrava. Então, tinha contaminação. Mas quem era muro, somente as pessoas que, quer dizer, o que ia tomar conta, que era Cristo, ia ter acesso, certo? Que era o marido, né? Era uma simbologia sobre noiva de Cristo e a igreja, tá? A igreja e Cristo. Então, cada sentido provê um potencial para recepção de conhecimento, bom ou ruim, e uma abertura que Satanás, algumas vezes, pode utilizar para permitir os espíritos malignos entrarem. Então, pensa, uma pessoa, uma mãe, por que uma mãe? Eu sempre pego na mãe, porque é o que fica com criança mais tempo. Uma mãe que fica 24 horas por dia, enclausurada num quarto, mal, pensando mal das pessoas, falando mal das pessoas, como que vai ser esses filhos? Nós temos um monte de exemplo aí entre vocês, o que aconteceu com algum filho aí, né? Ou com filha. Por quê? Porque a mãe falava muito mal do pai, e aí a consequência deu filhos problemáticos, que muito medroso, inseguro, com vários traumas, vários toques. Isso aí é por causa do que a mãe falou que o pai era ruim, tá? E então tá aqui, ó, os portais que entraram nisso. Vamos lá. Vocês estão com a apostila aí? Página 40. A Geisa ainda não tem, mas vai ter logo logo. Quem está precisando de apostila, é só pedir, né? Que aí eu faço. Geisa Pereira, ótimo. Espíritos de pornografia e homicídio, por exemplo, podem entrar através da visão ou assistindo filmes. Ao olharmos, especialmente para as coisas que sabemos que não deveríamos, que é pecado, uma abertura ou lugar pode ser dado ao inimigo. Davi olhou para Betseba pecaminosamente, e o seu olhar levou ao desejo ardente e, por fim, ao homicídio. Resultou, entre outra coisa, na perda do seu filho. Está em Efésios 4, 27, diz: não deis lugar ao diabo. Então vamos lá. Olha como a Bíblia ela é bem completa, né? Já previu a internet, site pornô desde aquele tempo. Davi estava no Windows, janela, certo? E lá no Windows, ele estava vendo pornografia, que era a Betseba lá. Aí aconteceu que ele notou a Betseba no Windows, né? E aí ele chamou para a sala de bate-papo. E teve um relacionamento virtual, aí mandou a um ponto de encontro e gerou o adultério. Depois do adultério, gerou um filho no pecado, amaldiçoado. Por isso que morreu. E aí ele mandou matar Urias. Por quê? Quando uma pessoa ela deixou o Satanás entrar, não tem mais parada. É uma coisa louca, que ele fica enfeitiçado e aí vai acontecer muita coisa. Então vocês entenderam como o diabo entra. Olhou. E aí ele vai entrar. Então, vamos dizer, eu já vi muitos casos, né, que a criança, ela assiste junto com os pais alguns filmes que são complicados, né? Aí você fala assim, mas o meu filho tem que ter contato com tudo, porque, né, no mundo de hoje, na hora errada e no dia errado, tem criança que fica viciada em pornografia e já com problema sexual com 3 anos de idade. 3 anos de idade. Não é mais não, é 3.
Por quê? Porque foi motivado de alguma forma. Cenas, né? Cenas que ele viu na televisão, aí desperta alguma coisa, e aí depois ele tem mais curiosidade, vai, né? Não só pornografia, mas também desenhos, seriados infantis que a Tamir está falando, e é verdade. Pensa bem, aqueles desenhos japoneses lá, as meninas são todas sensuais, os carinha também meio homossexual, não sei como é que é, né? Então vocês têm que ver que tem que tomar cuidado. Portão dos ouvidos. Os adultos devem lembrar do programa O Sombra, eu não, nem sei quem é isso. E outros programas de rádio semelhantes, não lembro. Né? Isso aqui é do livro aqui. Ao vermos a porta rangendo e aquela voz profunda, nossas imaginações criaram imagens do mal. Isso aí é assim, isso aí, antigamente, o programa de rádio era radionovela, uns programas de suspense. Teve um caso, pra você ter uma ideia, que teve um cidadão, Orson Welles, o Marcão conhece bem ele, ele fez uma coisa que ele tinha, eu lembro, terrível. Silêncio, você não é tão velho assim, mas tudo bem. Orson Welles, ele fez uma coisa impressionante, na década de, acho que foi 50 para 60, mais ou menos, na década de 50 para 60. Ele começou a fazer uma história de que a avó da Tamires ouvia o Sombra, terrível. Ele começou a falar, descrever que nós estávamos sendo invadidos por alienígenas. O povo começou a se matar. Você acredita num negócio desse? Começou a se matar, de medo. Né? Estou falando um povo adulto. Imagina uma criança quando escuta uma história dos pais dizendo assim: eu estou te avisando, eu vou embora. Eu estou te avisando, eu vou embora. Vou te avisar de novo. Se você não mudar, eu vou embora. Fala para quem? Marido para esposa. Esposa para marido. Imagina que entra na cabeça da criança: meus pais vão embora. Eu vou ficar sozinho. Ou, com quem que eu vou ficar? Cadê minha família? Silene, eu ouvi muito isso. Imagina o que uma criança vai pensar. Começa o trauma. Imagina uma criança ouvir isso na gravidez. Imagina uma criança ouvir isso logo depois que ela nasceu. Imagina. Complicado. Então, o portão dos ouvidos, as palavras, ela tem um poder muito grande, né? E fora isso, né? Acusações, né? A esposa acusando o marido acusando a esposa. Imagina o que está entrando na mente de uma criança nessa hora, né? Tipo, o cara bebe pra caramba, chega em casa bêbado, falando um monte de abobrinha, ou desafiando, ou então, né? Tem cada coisa absurda, né? Vocês já entenderam. Então, esses são os portões que a gente abre na mente da criança e enfia um monte de lixo lá dentro. Portão do tato. Os pais, naturalmente, desestimulam que se coce ou se esfregue a área genital para evitar tanto a estimulação quanto a formação de um hábito indesejável. A criança, e posteriormente o adulto, deve aprender que existem certas áreas do corpo dos outros que não se devem ser tocadas. Algumas vezes, o simples toque em algo tangível que apresenta uma outra pessoa pode levar à inveja, à cobiça daquele objeto. As crianças devem ser alertadas quanto ao fato de que outras pessoas toquem-nas de maneira imprópria. Então, nós temos que falar para as crianças sobre o toque. Olha, nós vamos falar o seguinte: depende como você fala,
vai ser bom. Depende como você fala, vai ser horrível. Se você ensinar uma pessoa, uma criança, que não deve as pessoas tocarem ela, vamos ser muito verdadeiros na coisa. Não vou ser daqueles caras partidaristas de um puritanismo extremo. Hoje, a geração da Alemanha está tremendamente mal, porque eles não podem abraçar os filhos. Para abraçar os filhos, eles têm que pôr uma mão no local visível. O que é isso? Ele não pode abraçar o filho. Ele tem que ir máximo na cabeça, nas costas. Mas nada. Por quê? Porque senão ele pode ser acusado de pedofilia. Então não pode ter contato. Eu fui criado muito sem nenhum tipo de contato físico da minha mãe, do meu pai, porque não sei por quê. Porque minha mãe também não foi criada com contato físico, então não passou para nós. Eu falo até brincando, né, que o primeiro beijo que eu dei na minha mãe eu tinha 36 anos. E aí quando eu beijei minha mãe, ela olhou assim e falou: o que foi? Não foi nada, dei um beijo, não pode? O que você está querendo? Entendeu? O que você está querendo? Por quê? Nunca tinha esse costume, não existia esse costume na minha família. Né? Então eu também não soube fazer isso com meus filhos. Eu não tenho aquele contato todo, né? Eu comecei a ter muito depois dos 30 e poucos anos, quando eu comecei a entender sobre libertação e ver que tinha algo errado. Né? Agora, quando você ameaça muito e põe muito medo no toque da criança, tipo, se alguém tocar em você, você tem que entender que você precisa saber falar muito bem, né? Sobre que tipo de toque para falar para você, mas não por medo, porque senão ela não vai falar. Segundo, não por medo que isso causou problemas, porque senão ela vai ser traumatizada. Lembra que eu falei do bullying, né? Várias vezes. Se você dá ênfase para o problema, ele se torna um problema. Se você apaga ele, deixa de ser um problema. Então, não estou falando que, não, então, se tiver, não é problema nenhum, não vou falar nada, não. Eu estou falando para você saber educar teu filho e curar trauma. Então, vamos lá. Você soube, porque teu filho fala, o Zé lá tocou aqui. Como ele tocou? Ele fez isso. Então, filhinho, ele não devia. Isso não fez nada, não tem nada, tá? Não pode, ele está errado, e você tem que explicar, mas fala assim, isso não fez nada em você, fez para ele. Certo? Você liberta, filho, você não vai ter problema nenhum, mas ele tem problema, né? E não deixa de chegar mais perto de você, porque senão vai acontecer coisa errada, né? Então, eu estou dando um exemplo muito grosseiro aqui, tá? Como você tem que falar com seus filhos. Mas não dá ênfase para a criança. Você pode matar um adulto. Não pode matar, não. Você pode pôr o cara na cadeia, se for o caso, mas sem a criança saber. Tá? Não dá ênfase para o trauma. Não dá ênfase para o trauma. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Chacoalha a cabeça assim. Isso. Então, não dá ênfase para o trauma. Pelo contrário, você tem que ministrar para o teu filho que aquilo não fez nada para ele. Pastor, porque quando eu era pequenininha, meu pai abusou de mim, fez não sei o quê, meu padrasto. Tá. Você está vivo até hoje. Eu sei que é um trauma. Mas porque ficou na tua mente, Satanás te alimentando. Por isso que você ficou amarrado no trauma. Amarrado no trauma. Certo? Se tua mente tivesse esquecido, o que ia acontecer? Nada. Não sei se vocês me entenderam. Se você se desliga desse trauma, ele deixa de existir. E por quê? Ele é tão alimentado na mídia. Por quê? Para encher de trauma. Eu fui molestada. E agora? Eu sou infeliz. Povo de Deus. Né? Pode ser que alguém me condene pelo que eu estou falando.
Mas, se você pegar e acabar com essa brincadeira de mau gosto, de dar ênfase para o trauma, né? Aconteceu, aconteceu. Não vai deixar acontecer mais. Se chegar perto, você berra. Pega isso e faz. Mas aquilo lá não fez nada para você, fez para o outro. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Dá para entender, né? Entenda o que eu estou falando? Que você vai curar muito trauma. Tanto que tem um monte de casamento desfeito porque a criança é cheia de trauminha lá, porque foi tão enfatizado esse problema, que ela pega a aversão de sexo, a aversão de contato físico, fica gelada, né? A mãe falando assim, todo homem é um tremendo... A mãe teve um problema lá. Aí fica ministrando para a filha assim, não deixa o homem te tocar, mas não falou que é na infância. Aí a criança fica com aquilo na cabeça assim, o homem não pode me tocar, aí casa que o homem não pode tocar. Não deixa ninguém ficar te vendo, né, as partes íntimas aí, né? Então, em vez de explicar que quando é criança, quando casa, o que acontece? A mulher tem um trauma tão grande, começa a colocar um monte de trauma na menina, ou no menino, que o camarada fica com problema, né? Agora, se você tira todos os traumas e ensina a pessoa a ser forte, fala assim, ó, não deve acontecer porque pode te prejudicar em tal coisa. Se acontecer alguma coisa leve, tem que tirar da cabeça da criança que aquilo afetou ela. Imediatamente, em amor, de uma forma muito... como que eu posso fazer? Falar uma forma muito inteligente, ministrando as pessoas, certo? Muito importante. Portão do nariz. Cheirar e inalar coisas que não devem ser inaladas por um ato de desobediência deliberada pode abrir o indivíduo para o vício. Alguns dos vícios mais tristes que encontramos foram vícios de cheirar substâncias como produtos para limpeza de motor de carro, remédio e outros produtos químicos. Isso sem contar os vícios óbvios que substâncias ilegais como a cocaína. Mas eu falo pior. Numa casa que os pais fumam, o avô fuma, e está lá em contato com a criança. Essa criança está inalando vício. A tendência de uma pessoa que mora numa casa que há fumantes e ninguém fala nada contra, e ninguém educa essa criança, ela vai ser viciada com certeza. E o pulmão dela vai ser pior do que o do que está fumando. Então, essas coisas são importantes você ter cuidado, né? Mas não é só isso, não. Existe um espírito da miséria que entra através do cheiro também. Quando uma mãe ela é meia porquinha, né, e não cuida da sua cozinha, não cuida do seu banheiro, a criança começa a ter uma coisa... desculpa que eu falo meio na lata, né? Tem gente rindo, mas entenda. A criança se acostuma com o mau cheiro como se aquilo não fosse problema nenhum. E a casa dela vai ser porquinha também. Estão entendendo? Sim ou não? Uma criança não é criada, né? Então ela acha que aquilo é normal, né? E vai fazer o quê? Nada, porque ela não nota. Né? A casa da minha mãe era assim, então a minha também é assim, certo? Importante. Portão da mente. Ih, aí complicou, hein? Embora na realidade não seja um portão do sentido, ainda assim a mente é uma avenida utilizada pelo inimigo para obter uma entrada. Sim, uma mente desequilibrada, indisciplinada ou desocupada pode convidar pensamentos indevidos. Pensamentos de desejos ardentes ou de medo podem estar em uma mente que seja indisciplinada ou que permaneça inativa. Ou indivíduos mais velhos, esta é uma boa razão para evitar um estado de mente passiva ou algumas práticas religiosas orientais de esvaziamento ou lavagem cerebral. Tem pessoa que não entende. Tem uma armadilha nas seitas orientais, seria na Seishonoye, no budismo, na messiânica, todos os orientais, por exemplo. Eles pregam muito o esvaziamento da mente, certo? E na Bíblia fala sobre o preenchimento da mente. É totalmente ao contrário, né? Concorda?
Se você é uma pessoa que esvazia sua mente, mente vazia é a oficina do Satanás, se não me engano, tem um ditado, né? É isso aí. Agora, a mente, ela é complicada. Quando fala assim, sentido, o que é sentido? O teu consciente, a tua alma, trabalha muito no consciente. A alma trabalha no consciente. O que isso tem a ver com a criança? Então, você tem que ensinar a tua criança a ser forte na mente. Fechar essa porta da mente. Pensamento, emoções, sentidos. Eu sinto, eu estou emocionado, né? Então, sentido. Então, quando você não ensina, espero que ponha em prática, né? Se você não ensina a criança a ser forte mentalmente, nós temos um caso de um adolescente, por exemplo, que está com síndrome do pânico. Por quê? Porque Covid, né? Tá aí, ele tem que ficar dentro do quarto e tal, e não tem muito o que sair, porque o ambiente que mora não é propício, né? Não tem área livre e tal, coisas assim. Vamos dizer que você mora num prédio lá, uma comunidade que é cheia de gente, e a área comum é pequena e tal. Você tem que entender que as mães, né? Espera um pouquinho. Qual a diferença entre esvaziar a mente e sentimentos? Não seria a mesma coisa? Não, não. Eu vou te explicar. Então vamos lá. Estava explicando numa comunidade que o pessoal está muito junto. Quando vê esse perigo, então pega e coloca para cá. A criança é isolada. Uma criança isolada, se você não alimentar o cérebro dele, que seria, lembra, esvaziar a mente. De quê? De que ela está dentro. Se ela não tem nada dentro, ela vai alimentar do quê? De qualquer coisa que entrar. Vamos dizer que essa criança tenha videogame, por exemplo, e ela gosta de ficar no videogame. O que tem no videogame? Morte, assassinato, ansiedade ao extremo, desafios, né? Mas na verdade é morte. Quando você está com uma criança com a mente vazia e você acostuma ela a matar ou ter convivência com a morte deixa de ser uma coisa ruim e vai se tornar uma coisa comum. Você reparou que toda criança que ela tem a mente vazia, eu assisti alguns videozinhos dessa geração nova aí de 20 anos, por exemplo, que ela se joga de lugar alto, esse tal de parkour aí, ou então de paraquedas, sei lá, é desafio, bicicleta, nos lugares que vai morrer, pô. Né? Se joga dos lugares, faz uns desafios de ficar de pé em cima de parapeito de prédio, de pular quando o carro está chegando. Por quê? Ninguém mais tem medo da morte. Como entrou isso? Videogame. Como assim? Lógico, lá você tem 10 vidas, é que nem gato, né? Tem 50 mil vidas. Então ele não tem medo da morte, que vai morrer, vai acontecer de novo. Vai morrer, vai viver de novo. Então a criança fala assim, eu vou me jogar daqui, porque o máximo que pode acontecer é eu cair e quebrar as pernas. Não é não, filho. Prédio de 20 andar, tem cada cena da pessoa subindo nessas antenas gigantescas do interior aí, coisa que tem mais de 100 metros de altura, e ficar de pé em cima, não tem medo de nada, não tem mais medo da morte. Isso são cabeças vazias. Então, houve um esvaziamento, né, da mente. Nós precisamos preencher a mente. Com o quê? Com os padrões. Não sei se você vai me entender. Como que você preenche a mente com coisas? Então, você vai ensinando a consequência do padrão. Nós estamos falando sobre a palavra pecado. Eu me preocupo muito em ensinar o que é pecado para as pessoas. Eu não sabia ensinar até muito tempo atrás, então eu perdi muitas pessoas
que eu poderia ter explicado, mas eu não soube explicar. E eu acho que eu consegui. Por exemplo, se você entender que pecado é tudo aquilo que vai te fazer mal, então se uma pessoa arrisca a sua vida, ela está em pecado. Se ela fica muito no videogame, ela está em pecado, porque está alimentando o cérebro de coisa errada. Se ela fica muito tempo não sei o que, é proibido? Não, não é proibido. Mas não deve. Ah, mas eu vou fazer o quê? Ué, é a mesma coisa, eu estava ministrando uma pessoa que tinha um hábito de ver vídeos de carro e de moto, né? Então o que acontece? Poxa, mas é pecado, pastor? Não. Mas o que está entrando na mente dele? Por exemplo, se você começar a assistir um vídeo de, sei lá, de agricultura, vou dar um exemplo bem louco aí. Hidroponia, sabe o que é isso? Plantar os vegetal num cano de PVC, fica longe do chão, não tem contaminação, passa uma aguinha lá com os nutrientes e tal. É maravilhoso. Fica assistindo 1, 2, 10, 50, 100 vídeos desse. No final das contas, você vai querer fazer hidroponia, porque fica legal, atrai mídias. 24 horas por dia assistindo filme de cavalo, de jumento, de cachorro, de gato, de borboleta, de não sei o quê. O que ela é? Veterinária. Tá entendendo? Porque ela foi motivada àquilo. Eu não sei como ela foi motivada. Você foi motivado a fazer tal coisa. Você foi motivado. Você está rindo, né, Thaís? Mas ela foi motivada. Quando eu era pequena, alimentar a ideia, que nem a Aninha é alimentada 24 horas por dia com negócio de animal. Como? Compra bichinho, gosta de bichinho, gosta de tudo que é animal, cachorro, gato, vaca, boi, tudo. Ela gosta e a turma alimenta ela. Vai ser o quê? Ela vai tender para essa área também, né? De mexer com animais. É assim que a gente alimenta. Quando você dá um ênfase na coisa, né? Uma criança que gosta de carro, carrinho, você vai alimentando e dando carrinho, porque ele gosta e vai gostar mais, vai gostar mais. Aí ele vai ser o quê? As galinhas ficavam quietas para ela pegar. Você vê? Catamires. Aqui está falando a Silene, que viveu junto com a Catamires. Então, se você impulsiona a criança naquela área, no futebol, nisso, naquilo, ela vai ficar voltada àquilo, né? Então, por onde que entrou isso? Mente, você carregou a mente dela com aquilo lá. Então, ela é aquilo lá. Que tal você alimentar a criança no caminho que deve andar? Você está entendendo? Então, em vez de esvaziar a mente, você vai preencher a mente. Devagarzinho. Todo dia uma dosinha para preencher a mente, vai preenchendo a mente dela, falando como é bom. Dá o teu exemplo. Por exemplo, como você era e como você é. O que Deus mudou na tua vida. Fala com teu filho. Tem vergonha por quê? O bêbado da esquina você fala, mas pro teu filho não. Né? Eu acho que vocês estão me entendendo, né? Então a mente é um portal muito grande, porque gera sentimento, certo? Se você alimentar a mente do seu filho com ódio, com mágoa, com rancor, com ira, ela vai entrar. Se você for uma mãe ou pai que tem muita mágoa do irmão, mágoa da tia, do primo, do Zé, do João, e você fala assim, meu filho não sabe disso. Sabe. No subconsciente dele, ele sabe, tá? Que tem algo errado, porque você não deixa, né? Teve caso aí que a gente já, até na minha família, por exemplo, né? De pessoas que não se davam bem e tal, e os papinhos na casa, era um, outro, e o que aconteceu? A criança sabia, né? A gente não pode ir lá, né? Por quê? Porque lá a pessoa é ruim, né? Quer dizer, quem ensinou isso aí é a mãe, ou o pai, não sei. E depois a criança chegava para mim, sabe o que é? Eu não posso ir na casa do meu tio, né? Eu não posso ir na casa do meu tio porque lá, né, meu pai brigou com meu tio e lá a gente não pode ir. Aí o que acontece? A criança acha que isso aí é normal. Eu posso não ter vínculo com uma pessoa, eu posso estar brigando com uma pessoa, eu posso cortar relacionamento, sendo que na Bíblia fala que a gente tem que amar até os inimigos. Não é verdade? Robson Almeida, Provérbios 23:7.
Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. É isso aí. A Bíblia é sábia, né? Sábia e mais um pouco. Eu não consegui, eu acho que não conseguimos entrar naquele negócio que a Luísa tentou implantar, que é o Google Room, qualquer coisa Room, Classroom. Nós não conseguimos implantar. Um dia eu vou saber, viu, Luísa? Você me perdoa. Mas isso aqui está tão pratiquinho. Como é pouca gente, vai dar para a gente tocar assim, tá? Eu fico com o chat aberto aqui do lado, então eu estou sempre atento aí, né? E também tem um monte de mosaico com as pessoas aqui, então é legalzinho. Então vamos lá. Voltando, a mente é o portal mais importante que você tem, certo? Se por acaso você esvazia sua mente, como nas seitas orientais, o Satanás toma conta. Você está entendendo? Se você esvazia a tua mente, se você esvazia a tua mente, Satanás, ele coloca coisas. Satanás coloca coisas. Então, vamos dizer, pode perceber, quando você procura esvaziar, eu fiz muito tempo meditação, quando eu tinha acho que uns 16 anos, até uns 18 mais ou menos, eu lia muita literatura oriental e começava a fazer concentração e tal, para você ficar bem concentrado ou desconcentrado, não sei, para ter a mente vazia. E eu percebi que começou a entrar nesse período muitos sentimentos errados. Por exemplo, eu comecei depois a notar muito nitidamente os erros das pessoas, a injustiça e coisas assim. E aquilo começou a me fermentar. Então eu comecei a tomar partido daquilo, né? Eu comecei a não estar muito bem, porque eu tinha indignação da minha vida, sobre tudo. Juntamente com isso, pra você ter uma ideia, eu assisti um filme do Rambo, na época, são 3 filmes que ele fez, logo em seguida um do outro, que fez muito sucesso, e eu comecei a sentir uma indignação do mundo, a injustiça, e foi exatamente nessa época. Então, ele aflora. Por que a maioria dos orientais, ele se esvazia de si, mas pratica a luta marcial? Não é para matar? Hã? Hein? Não é assim, ser o justiceiro, ser isso, ser aquilo, aquilo outro. Então, quando as pessoas se esvaziam, normalmente entra um espírito ligado a ódio e vingança, sempre. Né? Você pode notar. O oriental é bem assim, né? Então ele é o monge, está lá no monte, mas ele vai lá embaixo, né? Quem é o mais velho vai lembrar de um tal de Kwai Shan Caine, né? Quem não lembra, já vai lembrar. Kwai Shan Caine era um tal de Kung Fu, né? Ele ficava nas meditações e tal, daí a pouco ele ia defender um, defender o outro, defender o outro. Todo filme oriental é baseado na mesma coisa, porque ele pega o sentimento dos outros. Então, não esvazia a sua mente, preenche sua mente, tá? Preenche, porque senão vai entrar sentimentos e emoções erradas e vai prejudicar a tua vida. Então, no caso aí da página 41, o portão da mente. Então, nunca esvazie sua mente. Não é para você esvaziar. É para você preencher com coisas decentes. Preenche a mente do seu filho e da sua filha. Quando o seu filho estiver muito concentrado nos seus videogames, nos seus desenhinhos e não sei o quê, conversa com ele, preenche a mente dele com a história boa, com coisas assim. Né? Espero que vocês consigam, em nome de Jesus. Amém? Tem alguma pergunta? Nós vamos desligarzinho daqui a pouquinho. Tamires, também não entendo, mas desde pequena convivi com animais, mas não fui motivada por ninguém em estudar e ser veterinária. Mas foi algo que sempre gostei. Minha mãe queria que eu fosse tudo menos cuidar de bicho. Então, por que ela deixou você com bicho? Se sua mãe falasse assim, eu não estou falando que é ruim, né? É bom, precisa de veterinário.
Vocês só me falam assim, sai de perto desse bicho, porque ele é horrendo, porque ele transmite doença, porque ele está sujo, porque ele faz não sei o quê, você não ia ser veterinário. Mas como ninguém notou, ai, que bonitinha, né? Ela falava, meu Deus do céu. Então, mas quando a gente deixa, vai dar, né? Não adianta, né? É amor, né? A Thames é muito carinhosinha, amorosa, né? O bichinho é uma coisa da hora. Então, se ela tivesse impedido esse contato, com certeza você ia mudar o foco. Entendeu? Mas como? Não dava, né? Por exemplo, eu fui ministrar uma família no interior lá, né? Esse fim de semana, no sábado. As crianças vivem no meio da criação. Não vi um chinelo lá. Tudo pé no chão. É uma maravilha. É o sonho da minha vida, né? Que meus netos fossem assim. É uma maravilha. A criançada lá, tudo se jogando na lama. Nós fomos visitar um lugar que tinha umas vacas lá, né? Que tira leite para fazer queijo, uma fábrica de queijo. A criançada, tudo lá no meio das vacas, tudo descalça, né? Já pensou uma pessoa urbana? Nossa, pisou no cocô. Os vermes vai pegar. É nada, tão lá saudável pra caramba, né? Porque é coisa boa, né? Coisa boa, maravilhosa. Certo, pessoal? Vida do interior é maravilhosa. Tamires, eu sempre gostei de cuidar, não só de bicho, mas de pessoas também. É o bicho, né? Humano, né? Ajudar, tinha interesse em ajudar alguém. Você é 10, filho. Você tem o Espírito Santo, você tem um amor, né? Dom maior que o teu não existe. Amém? Que mais? Só isso? Alguma pergunta? Passa aí no chat rapidinho que nós vamos encerrar. Ora, olha o que o Hobbes colocou. Mateus 12:43. Ora, havendo o espírito imundo, saiu do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Diz então, voltarei para a minha casa, de onde saí, e chegando acha desocupada, obrigado, Robson, varrida e adornada. O que é isso? Vamos nos concentrar para limpar a nossa mente. O demônio fala, nossa, estão fazendo faxina na minha casa, que da hora. Né? Estão entendendo? Hã? Então tá bom. Tá na Bíblia, Mateus 12:43, tá? Então, você, em vez de limpar a tua mente, você preenche com o Evangelho. Foi um prazer estar com vocês hoje. A Luísa é muito eficiente. Daqui a pouco ela já está me passando o link. E eu vou subir para o YouTube para amanhã. Talvez hoje dê tempo, mas ela sem pressa, né, Luísa? Não esquenta a cabeça. Amanhã a gente sobe para o YouTube e publica no grupo. Se você quiser passar para alguém, você pode passar esse dia de ministração, certo? E domingo, faça força para estar na igreja. Ah, pastor, não pode, porque não sei o que pode sim, vai. Você vai no supermercado, vai na farmácia, vai na padaria, vai não sei aonde, a gente tem bastante lugar lá. E se precisar, nós vamos abrir o mezanino para espalhar mais gente. A Silene está dando pulo de raiva de mim que eu estou falando. Mas tudo bem. Eu tô com saudade. Não é nada. Não. Tá não? Nós temos um mezanino que nós vamos espalhar gente lá, né? Aí a gente Mas faz é importante. Mas é importante dar o nome antes para que a gente tenha tempo de tem controle. limpar as cadeiras, né? Deixar tudo reservado, bonitinho. Com certeza. Nós estamos fazendo um trabalho de higienização em todas as cadeiras, todas, sem exceção. Eu jogo um produto lá, antes da reunião, chama Quaternário de Amônia. Eu nem imagino o que é isso, nem sei o que faz, mas deixa estéreo. As turminhas passam pano, o Anderson passa pano, em tudo com um produto que chama, como é que é, Silene? O outro azul lá? É o hidróxido de peróxido. Isso, é isso aí que ela falou, entendeu? Hidróxido de peróxido. Passa nas maçanetas, passa em tudo que você toca, nos todos os pontos de bebedouros. contato. No chão, tem um negócio no chão que você passa o pé para entrar e tal. O ar-condicionado, ele tem um filtro lá, chama bacteriostático. E esse filtro, limpo, né? ele absorve. E esse vírus do corona, ele dura no máximo 28 horas. E a gente só está tendo reunião de domingo, né? Então, além do tempo maravilhoso
de quarentena, vamos chamar assim, o vírus vai morrer naturalmente, nós estamos tomando todos esses cuidados para que você seja beneficiado com isso. E eu sei que em nome de Jesus não vai ter nenhum contato e vai ser bênção pura, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer agora. Em nome de Jesus, nós vamos desligar. 1, 2, 3, fale agora ou cale-se para sempre. Calaram-se para sempre. Tá? Deus abençoe vocês, estou com muita saudade de você. Marida Carvalho está participando. Marida. Deixa eu ver, Gesamim. Infelizmente, nós estamos terminando agora. Tá? Então, essa gravação do dia de hoje vai estar disponível no grupo de Libertação. Se você não está no grupo do WhatsApp, você tem... não sei como você entrou, se você não está no grupo, mas eu creio que você esteja no grupo. Você pede para a Adriana te inserir. Adriana Pácio Ferreira, tá? Que está no grupo aí, você pede para... Ou alguém manda... Quem indicou a pessoa, manda... É isso aí, isso mesmo. Você manda para a Adriana teu nome, teu telefone, que ela te acrescenta no grupo, e amanhã você já pode assistir o dia de hoje, se você entra um pouquinho atrasado. Deus abençoe a todos, até, de preferência até quarta na palavra, e domingo, pessoalmente, gostaria de te ver e te dar um grande abraço. Um abraço, Deus abençoe. Não, sem abraço.